né? Mesmo esse julgamento, você usa a referência do atual presidente Lula, que quando foi preso, né, porque ele foi condenado em 3 instâncias por corrupção, e aí acabou preso, ele seguiu todo um trâmite, né, da primeira instância até Brasília. Agora não, agora a gente está falando de uma decisão monocrática. Põe na cadeia um ex-presidente lá, assinatura de um só ministro. Então, tudo pode. Agora, eu quero acreditar que alguém tenha um mínimo de bom senso até para entender o que é bom e ruim para a estratégia deles. Porque se o ex-presidente condenado, o que será? Né? Afinal de contas, já anunciaram aí essa condenação faz tempo, mesmo diante do início do julgamento. E ele vai condenado à prisão, eles vão consolidar a figura do mártir. Né? A cena de Michele Bolsonaro indo lá no dia de visita, levando a comida para Jair Bolsonaro e tal, aquilo vai sensibilizar de tal forma que Michele Bolsonaro se tornará uma candidata fortíssima a presidente em 2026. Porque o brasileiro adora votar com pena. O brasileiro fica sensibilizado. Nós temos essa tradição. Então, nós estamos aí diante de uma situação em que uma coisa é o ex-presidente ser condenado a ficar em prisão domiciliar. Ele está em casa com piscina, churrasqueira, está lá, triste e tal, mas, convenhamos, está dormindo na sua cama. Outra coisa é as pessoas passarem a participar dessa epopeia de cumprir pena na prisão. Então, com toda a licença aqui ao nosso público, mas seria de uma burrice impressionante. Querem colocar Bolsonaro na papuda, né? Esse é o assunto que está rolando aí entre a galera ali do STF e tal, né? Já foram aí analisar qual seria a cela e tudo. Bolsonaro, se for preso, né? Nós usamos essa linguagem, se for preso, mas para eles, o cara já está condenado, porque pelo que a gente vê aí eles fazendo, né? Tornozeleira eletrônica, além da tornozeleira, policiais na casa do cara, pô. Uma coisa que é fora assim da realidade, né? Eu nunca vi assim o pior estuprador, o pior assaltante aí ter, além da tornozeleira, policiais na casa dele, pô. Nunca vi uma coisa dessa acontecer. E Bolsonaro a gente sabe que é um cara honesto, né? Um cara totalmente aí que não cometeu crime algum, né? Não tem crime algum contra ele. E passando por uma situação dessa, uma vergonha e humilhação dessa. É um caso sério realmente que a gente vê no país. Vamos ver a galera aí revoltada da vida aí falando sobre isso. Vai lá. Um país sério, isso é tido como pré-julgamento, que anula o processo, Caniato. É preciso considerar o quê, você me perguntou? É preciso considerar que o processo está correndo, que não tem condenação, que tem alguém que foi lá e se dedicou a fazer a defesa dessas pessoas, que é preciso esperar o julgamento, que não começou. Aliás, é um julgamento que não vai ser monocrático, é um julgamento que tem outros votos também, é preciso entender como é que os outros também vão votar. Então, aquela coisa de que o presidente está sendo enterrado vivo, é exatamente isso. Está sendo enterrado vivo. Estão prendendo ele sem ele estar condenado. Tem uma expectativa de que será condenado? É claro, por tudo que a gente está vendo no Supremo acontecendo, no Supremo esses anos todos, tem uma expectativa de que seja condenado. Mas isso já denota, já mostra, já evidencia o nosso sistema de justiça que está pendente a condenar alguém sem respeitar o direito de defesa. Dá a impressão que tudo foi um grande teatro, Caniato. Dá a impressão que desde as testemunhas ouvidas, as defesas apresentadas, os advogados fazendo os seus peticionamentos, tudo isso é só pro forma. É uma formalidade necessária para algo que já estava determinado lá atrás, que é a condenação. Aliás, já estava determinada a condenação, já estão determinando onde será preso alguém que está respondendo a um processo. Em uma Constituição, em um Brasil que tem uma Constituição, que diz que a presunção é de inocência. Até o trânsito em julgado, até o trânsito em julgado de uma decisão condenatória, ou seja, até o encerramento por completo de um processo. Então há um grande desrespeito com o processo em si, com a defesa, inclusive com os outros ministros e com tudo que está acontecendo. E para fechar, é claro que se lá na frente isso vier acontecer, não vai ser na papuda, que o presidente deve eventualmente cumprir uma pena. Ele é militar, ele é capitão, ele é ex-presidente. Nós já tivemos um ex-presidente preso.
E onde que ele ficou? Em uma cela especial na Polícia Federal, não foi isso? Foi lá que o Lula estava preso, quando cumpria a sua pena também. Mas de tudo isso, eu acho que esse é um assunto que não cabe. Onde será preso alguém que, neste momento, responde a um processo com presunção de inocência? Pessoal, a prisão de Bolsonaro era para ser pelo menos no quartel, né? Já que ele era militar, né? Era para ser no mínimo no quartel, mas não. Alexandre de Moraes quer ir até o fim com essa história e colocar o cara na papuda, em Brasília, né? Na prisão lá, beleza? Já foram olhar a cela, tudo mais, toda aquele teatro acontecendo, né? Eu quero ver no dia 2 no julgamento aí de Bolsonaro quem são dos ministros que vão votar, porque tem uma conversa aí que está dizendo, né? Que Trump está acompanhando de perto, ele já avisou, e os ministros que votarem a favor da prisão de Bolsonaro, na mesma hora, certo? Na mesma hora vão ser aplicadas leis magníficas. Na mesma hora, votou a favor, aplica, votou a favor, aplica. Então vai ser um show de leis aí sendo aplicadas, né? A impressão é, como o Koba disse, que a gente está assistindo a um teatro. Não é teatro, não. É uma daquelas novelas mexicanas que passam de vez em quando aí. Você olha a trama, com o primeiro capítulo você já sabe qual é o final. Eu queria propor a vocês um exercício aqui de imaginação. Imaginem que um chefe de facção é preso, aqui no Rio de Janeiro, por exemplo. Um desses com 80 passagens pela polícia, várias mortes. E aí uma matéria de jornal vaza a informação de que o juiz do caso revelou já que vai condenar esse chefe de facção à pena máxima, sem nenhuma piedade. O que vocês acham que aconteceria? Eu vou dar o meu palpite. Eu acho que esse processo seria anulado, o traficante seria solto no dia seguinte e o magistrado ia ser severamente punido, talvez até aposentado compulsoriamente. A gente tem que olhar as lições que estão escondidas nesses acontecimentos recentes no Brasil envolvendo decisões judiciais. Algumas dessas lições a gente só vai descobrir no futuro. É difícil vê-las agora. Agora, outras lições a gente já pode aprender neste momento. Uma dessas lições é a fragilidade do arcabouço institucional brasileiro. Como esse tão elogiado Estado democrático de direito quebra a menor pressão. É impressionante a rapidez com que normas, instituições e indivíduos que são encarregados das missões mais nobres se transformam em instrumento das piores intenções. Agora, tem mais uma lição aqui que, por tudo que a gente está vendo, ainda não foi aprendida por muita gente. A lição é que quando a máquina do Estado é usada para perseguir ou eliminar adversários políticos, instala-se no país um ciclo vicioso do qual é muito difícil escapar depois. Porque quando o medo vira política pública, em algum momento, esse medo muda de lado. Então, pessoal, nós estamos esperando aí que haja uma luz no fim do túnel. Ainda há uma esperança aí de ter uma luz no fim do túnel aí e os ministros possam voltar atrás quanto a esse julgamento aí, né? Vai ser uma coisa muito pesada, porque é difícil a gente ver uma pessoa inocente passando por isso. E é o que vai acontecer no dia 2 com o Bolsonaro. É o pessoal com medo aí que ele fuja do país, né? Ou que ele vá para alguma embaixada. Colocaram policiais no condomínio. E as pessoas que moram no condomínio estão reclamando muito. Porque todas as vezes que eles saem e entram, eles são revistados. Com medo de Bolsonaro estar na mala de algum carro aí sendo... Enfim, para deixar claro, Caniato, a prisão domiciliar, ela pode tanto acontecer preventivamente, como é o caso que está acontecendo, aí o ex-presidente já está em prisão domiciliar numa espécie de cautelar imposta pela justiça, mas a prisão domiciliar também pode ser uma prisão de cumprimento de pena, substituindo a prisão em regime fechado.
O que acontece com alguns desses exemplos que você trouxe. O Fernando Collor, ex-presidente, é uma prisão de cumprimento de pena, né? No caso dele, transitou em julgado e aí ele está cumprindo pena em prisão domiciliar. E o que leva alguém a cumprir a pena não no sistema penitenciário ou numa cela especial, dependendo das prerrogativas de quem estiver sendo preso, ou na sua casa, em uma prisão domiciliar? São as questões humanitárias mesmo, de saúde, de, eventualmente, um acesso mais fácil a medicamentos, a um atendimento médico, a sistemas de fisioterapia que seja, a necessidade de se correr para o hospital se precisar. E é o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro. Acho que é inegável que ele tem sequelas gravíssimas do atentado que sofreu durante a campanha de 2018, uma facada que quase o ceifou a vida. Ele teve que passar por diversas cirurgias que a gente viu acontecendo, a última de não sei quantas horas de duração, uma cirurgia seríssima. Então ele tem todas essas sequelas nos últimos eventos em que ele estava participando publicamente com problemas de soluço, visivelmente ali fruto dessa sequela. Então ele tem essa condição médica necessária que justifica a prisão domiciliar, como esses precedentes que esses jornais trouxeram, como muitos outros. E isso se associa também à questão da idade, se associa às necessidades que ele tem, às mais necessidades que ele tem do ponto de vista humanitário. Se fosse um juiz de primeira instância julgando, a defesa certamente já teria impetrado um habeas corpus preventivo, que é aquele que entra antes, justamente para evitar uma ordem de prisão em um determinado presídio que seja, você já entra antes para ganhar uma decisão preventiva. No sentido seria, nesse caso aí, em caso de determinação de prisão, que seja uma prisão domiciliar pelas condições que se apresentam em relação à saúde. Só que tem uma coisa, no caso do ex-presidente Bolsonaro, não dá para entrar com esse habeas corpus preventivo. Por quê? Porque não cabe habeas corpus contra a decisão de ministro de suas excelências, os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eles não estão sujeitos a terem as suas decisões discutidas em habeas corpus, o que é muito questionável, mas é uma jurisprudência que já se formou há muito tempo no Supremo Tribunal Federal. Então o Bolsonaro está numa situação, rapidamente, numa situação muito difícil, que é o quê? Se sair uma decisão mandando ele para uma prisão preventiva, hoje, amanhã, né, que seja aí dada antes do julgamento, ou depois do julgamento para o início de cumprimento de pena em uma prisão no sistema penitenciário, aí a defesa vai ter que correr para pedir para ele ficar na prisão domiciliar com os documentos médicos. Está nessa situação aí de ter que esperar acontecer para reagir. Galera, muito obrigado por sua audiência. Se inscreva aqui no canal para não perder nada do que tá rolando por aqui, beleza? Espero vocês no próximo vídeo. Chama a vinheta agora comigo em 3, 2, 1. Vai lá! Roubaram nossos idosos e mexeram